Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do jogo aberto, comentando um pouquinho sobre esse Flamengo que tem um jogo muito importante amanhã na Recopa, né, contra o Lanús, e falar um pouquinho também sobre o mercado da bola do Flamengo, que segue bastante movimentado e não para, porque o Flamengo quer cada vez mais aumentar a sua qualidade nesse time. Vamos ver o que Renata Fã, junto com o Cicinho e Edu da Cena Roladão, falaram nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. De Recopa Sul-Americana, amanhã o primeiro duelo entre Lanús e Flamengo. O Mengão chegou na Argentina com desfalques. Jorginho e Plata não estão à disposição de Felipe Luiz. O Flamengo já está na Argentina para a disputa da Recopa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, o rubro-negro entra em campo pelo primeiro jogo da decisão. Vale destacar que o gramado do palco da partida é sintético. A delegação do Fla desembarcou por volta das 7 da noite de ontem e seguiu para o hotel onde está hospedada. Hoje à tarde, os jogadores fazem o último treinamento antes do confronto. A atividade será no CT do Boca Juniors. O técnico Felipe Luiz tem alguns problemas para escalar o time carioca. Ao todo, serão 4 desfalques para o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Jorginho ainda não está recuperado de uma lesão na coxa e fica fora. Everton Araújo e De La Cruz disputam uma vaga. Plata, expulso na semifinal contra o Racing, recebeu 2 partidas de suspensão e também desfalca o time brasileiro. O Alacian, com dores musculares e em negociação com o Bragantino, que caminha para um desfecho positivo, é mais uma baixa. Já Saul segue em recuperação da cirurgia no tornozelo esquerdo. O time carioca contará com 2 retornos importantes. Pedro e Varela estão recuperados e devem começar a partida. Quando a gente entra no CT, tem na parede os troféus que o clube conquistou ao longo da sua história, e a Recopa está lá, uma conquista. E sabemos que queremos colocar mais uma. Esse grupo sabe que temos que ir para conquistar esse título com todas as nossas forças. Até aqui, Flamengo e Lanús se enfrentaram em apenas 2 ocasiões. Na fase de grupos da Libertadores de 2012, um empate na Argentina por 1-1 e uma vitória por 3-0 do rubro-negro no estádio Newton Santos. Caso os placares se repitam, o time brasileiro conquistará a 2ª Recopa Sul-Americana de sua história. Bom, é o seguinte, quero falar com vocês sobre esse Flamengo que já perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Corinthians. Se complicou em algum momento no estadual, mas agora está tudo resolvido, passou pelo Botafogo, classificado, e tem esse sonho de ganhar mais uma Recopa Sul-Americana, mais um título como esse na prateleira. Edu Dracena, o Flamengo é favorito em relação ao Lanús, ou você imagina que ele terá bastante obstáculos na Argentina? Renata, é favorito, sim, mas vai ter um pouco de dificuldade. Porque o que a gente viu do Lanús ano passado, jogando a final diante do Atlético Mineiro, a gente viu uma equipe que marca muito forte, mas com a bola nos pés teve muita dificuldade. Então, se o Flamengo impor o ritmo deles com jogadores de qualidade, eu acredito que o Flamengo possa ganhar, e bem ainda, da equipe do Lanús, porque é uma equipe limitada na minha visão. É uma equipe que só sabe entrar naquela catimba, aquela coisa do argentino. Então, o Flamengo tendo cabeça no lugar, jogando futebol, como a gente sabe, os jogadores entendendo como é a atmosfera dessa final, eu acredito que o Flamengo possa trazer um resultado muito importante. E são 2 jogos, tem a volta no Rio de Janeiro. O Flamengo vai encarar a Recopa Sul-Americana. Agora classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo agora volta suas baterias para a Recopa Sul-Americana, vai encarar o Lanús na Argentina na quinta-feira, e viajou sem o Jorginho e o Plata. Ficaram por aqui ainda... Plata suspenso. Plata suspenso, desculpe. O Jorginho, 2 jogos, não jogou a final da Libertadores. Isso. E não joga de jogo. O Jorginho ainda não recuperado e o Plata suspenso. Primeiro jogo daquele esquema, né? Meio traiçoeiro, sem encarar o Lanús lá. Não é um time espetacular, mas é um time perigoso, né, Mauro? Aquela coisa de sempre, né? Para o Lanús, esse confronto, os 2 jogos, é o que de mais importante tem no ano. Ele é o campeão da Copa Sul-Americana, derrotou o Atlético Mineiro. No ano anterior, ele foi eliminado na semifinal pelo Cruzeiro. É um time que sempre chega bem nessas competições. Foi vice-campeão em 2017, quando o Grêmio ganhou a Libertadores, eliminando o River Plate do caminho da decisão. É um clube que eu conheço lá, já estive lá, um clube bem organizado,
Lanús é o sul de Buenos Aires, mas na região metropolitana de Buenos Aires. A comunidade, como é muito comum na Argentina, a torcida local ali realmente torce para o time, então tem uma torcida aguerrida lá, no estádio lá Fortaleza, faz pressão, o Flamengo vai ter que lidar com isso tudo. Agora, é um time muito inferior ao time do Flamengo. Não vence há 3 jogos, empatou 2 partidas e perdeu para o Independiente na sexta-feira. Vai jogar agora, provavelmente não vai jogar no final de semana, deve ter o jogo adiado para jogar só na outra quinta. Lá na Argentina, isso é uma coisa que eles têm lá que eles não têm aqui. O time está numa competição internacional, dá-se toda a condição, adia jogo e tudo. Não, você vai jogar, está representando o país. Então, não vão. Aqui é o contrário, né? O Botafogo, que a gente citou há pouco, quando foi campeão da Libertadores, puseram o jogo contra o Palmeiras, a decisão de campeonato praticamente, na terça-feira, na quarta tinha que estar na Argentina, para sábado decidir com o Atlético Mineiro. Puseram da terça. Em São Paulo, o Botafogo nem pode ter nem teve o aerofogo, porque ele saiu de São Paulo para a Argentina, não teve nem como sair do Rio de Janeiro e a torcida ir lá no aeroporto se despedir. Uma grande sacanagem, né? Não tinha data. Se vira, CBF. Pô, o campeonato desceu. O Botafogo, esse negócio foi uma coisa heróica. Heróico, ainda jogou a final com 10 homens. Foi uma expulsão com segundos de jogo. Né? E tinha que vencer o Palmeiras para ser campeão, para tentar ser campeão, como foi. E venceu, dentro do Allianz Parque. Então, aqui, lá é o contrário. Então, o Lanús está todo mobilizado para esse jogo. É um jogo que torna-se perigoso. Eu acho que os últimos resultados não servem de parâmetro, porque a mobilização para esse jogo é outra. Se eles ganham a Recopa, o ano está salvo. Pô, ganhamos do Flamengo, o time mais rico do continente, o campeão da Libertadores. Um abraço. O Racing ano passado foi mais ou menos assim, quando ganhou do Botafogo. Então, é um título importante para essa equipe, adversária do Flamengo, que por sua vez também está numa situação muito confortável no calendário agora. Porque ao passar pelo Botafogo, vai pegar o Madureira. Todo respeito ao glorioso tricolor suburbano, uma coisa é você enfrentar o Vasco, Fluminense ou o Botafogo, no Campeonato Carioca. A outra é o Madureira. Claro. Que você vai enfrentar um clássico, uma outra cobrança. Fica igual. Mais próximo ali, o time não é tão bom quanto. Time pior. Você pegar um Fluminense, que sempre bate de frente com o Flamengo, o Vasco tem perdido, mas o Vasco é o Vasco, pô, não é o Madureira, é diferente. É um clássico, você tem que encarar de outra maneira. Fluminense e Vasco vão se bater. O Flamengo pega o Madureira. E com uma coisa vergonhosa, né, que já aconteceu também aqui em São Paulo, que é a inversão de mando de campo. Para que tem Campeonato Carioca se Madureira e Flamengo vai ser do Maracanã? Madureira e Flamengo tinha que ser em Conselheiro Galvão, no campo do Madureira. E quantos cabem aqui? Cabem 3 mil pessoas, são 3 mil ingressos. Cabem 5 mil ingressos. Ou então que fosse num outro campo. Mas não no Maracanã, que é o estádio São Januário, que for, sei lá onde, outro lugar. Não tem cabimento. O Madureira fez um acordo, ele quer renda. Aí vai jogar no Maracanã, quer dizer, meio que já joga a toalha. Eu vou perder mesmo, né? Parece que esse é o pensamento. E eu vou de olho na renda. Então vou jogar no Maracanã. Essa inversão de mando de campo, do ponto de vista esportivo, torna ainda mais nonsense a realização do campeonato estadual nos tempos atuais. E tem gente que fica arrancando os cabelos por conta do estadual. Gente, não dá para levar esses campeonatos tão a sério. Não dá para levar. Para pensar. Semifinal, Flamengo mandou 2 jogos, ambos no Maracanã. Quer dizer, é uma vergonha. Pô, mas que a federação permite isso? Fala, não, Madureira, você vai jogar em outro lugar, Maracanã, onde o Flamengo manda os jogos dele. Uma coisa é o Vasco e o Fluminense entrando em acordo, até agora o Vasco e o Fluminense está com o local indefinido, né? Digamos que a federação marcasse para o sábado e o Vasco, quero mandar no Maracanã. O Vasco do Maracanã, ele vai ter a sua torcida, aliás, nos 2 últimos confrontos Copa do Brasil, bem mais numerosa que a do Fluminense, nos 2 jogos. E eliminou o Fluminense. Isso. Então o Vasco é um time grande, ele vai para o Maracanã, embora não seja onde ele manda, só manda em São Januário, ele se impõe como mandante, porque é um grande clube com a grande Madureira, não tem uma grande torcida. Então ele vai ao Maracanã, vai ter 5 caras pela Madureira, a torcida toda do Flamengo, onde o Flamengo está acostumado a jogar, é inversão de mando. Quer dizer, aí você vai levar isso a sério, as últimas consequências do campeonato desse, dá para levar a sério? Eu acho que não. Aqui eu me lembro que teve uma ocasião que o Palmeiras jogou com o Audax na primeira rodada do Campeonato Paulista, e o jogo foi no Allianz Parque. Com o mando do Audax. Sim. Quer dizer, isso é meio que comum nos estaduais. Não, direto, acontece toda hora. E vai acontecer agora com esse jogo do Flamengo contra o Madureira, mando do Madureira no Maracanã. Mas o fato de ser jogos com o Madureira, ainda mais no Maracanã, é óbvio que para o Felipe Luiz, ele pode escalar força máxima contra o Lanús, ele tem a possibilidade de colocar um time meio mesclado ali, né, contra o Madureira, que é um adversário que não é tão foda, mas jogando no Maracanã, sabendo que tem um segundo jogo, mesmo que ele empate ou que ele perca, ele tem outra chance no Maracanã, se tiver uma zebra no primeiro jogo, ele tem uma segunda chance no mesmo estádio para tentar derrotar o Madureira. Então ele pode colocar a força máxima na cabeça dele nos 2 jogos contra o Lanús. Então acho que isso favoreceu muito o Flamengo no calendário desse momento, pensando na Recopa Sul-Americana. Uma coisa estranha, né, que o Campeonato Carioca, as semifinais são 2 jogos e a final é jogo único. É um jogo único. A lógica seria o inverso, né? O inverso. A final em 2 jogos. Eu acho que isso é só uma opinião, não é informação. Eu acho que isso aí foi para tentar fazer com que a final fosse mais equilibrada. Que um jogo, se um dos times é mais forte que o outro,
Sim, é você verdade. tem uma chance ali menor, maior do mais fraco vencer. Em 2 jogos é mais difícil o mais fraco vencer. Tem razão. Né? Tem a chance da recuperação. Eu acho que a coisa foi por aí. Tornar a final, assim, essa é a final, é o jogo, né? Ô, Casão, o Yuri Alberto se machucou, uma condição... Versus Flamengo. Dá pra dizer que o Fla é muito favorito na disputa pelo título da Recopa Sul-Americana? Os 2 times começam a se enfrentar nessa quinta-feira na Argentina, na outra semana, também quinta-feira no Maracanã, ocorre a partida de volta, é o jogo do campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. E Izquierdoz, zagueiro argentino e um dos líderes do Lanús, minimizou o fato de o Flamengo ter uma capacidade financeira muito superior à do time argentino, abre aspas para ele, acabaram de pagar 40 milhões de euros no Paquetá, mas isso se deve ao lugar onde ele jogava, e há uma série de outros fatores que determinam esse valor de mercado. Porém, em campo são 11 contra 11, e cada peça precisa se conectar com quem está ao lado, combinar entre si e seguir uma ideia de jogo. Há muitos fatores que não têm nada a ver com o valor individual do jogador. A pergunta que eu deixo para você: o Flamengo é muito favorito contra o Lanús? E o fato de ter gastado, por exemplo, 42 milhões de euros no Paquetá, entre tantos outros investimentos, o coloca muito acima do Lanús? Na minha opinião, isso é indiscutível. Sim, o Flamengo é bem superior ao adversário e, se jogar bola, deve encaminhar o título já na Argentina, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? Então é isso, galera. Chega mais o fim de vídeo aqui no canal, falando um pouquinho também sobre reforços no Flamengo, né? O Flamengo aí, nas últimas horas, consultou alguns jogadores, camisa 9, para trazer para o Flamengo, né? E no caso aí, foi a contratação de Igor Jesus, né? Sondou o jogador parece que mostrou um pouco de interesse ali, né? Mas ele tá brigando para o rebaixamento, né? No North Forest. E por que pareça, quem tá treinando agora no North Forest é Vitor Pereira, que estava treinando o Wolverhampton, né? Que rebaixou aí muitos jogadores brasileiros, né? Como o John Arias, que voltou para o Palmeiras, João Gomes, André. Então, ele agora tem a chance, né, de não deixar rebaixar o North Forest, que está a 3 pontos do West Ham, o antigo time de Paquetá, né? Que melhorou bastante depois da saída do jogador, né? Então, tem que também torcer para que o North Forest, né, perca os próximos jogos e assim ele possa ser rebaixado e assim Igor Jesus possa sair com mais facilidade para o Flamengo, se tornando aí o novo jogador. E o que você achou, torcedor? O que você acha desse jogador? Seria bom no Mengão? Comente sua opinião aqui pra gente, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu aí e até o próximo vídeo.